Oi, pessoal! Esse é mais um Papo Não Binário. E o assunto de hoje é comunicação. Pensando, né, numa perspectiva não monogâmica. Eu novamente trouxe esse assunto. Na real, a gente, né, achou que faria sentido conversar sobre isso, porque tenho pensado muito sobre isso também. Como a gente se comunica, tipo, com nossas parcerias. Porque eu tenho uma questão muito grande de, sei lá, magoar alguém pela forma como eu tô me sentindo em geral. Tipo, desenvolvendo sentimento pelas pessoas, e daí como é que quando eu for comunicar esse sentimento pra minha companheira, no caso, como é que ela vai se sentir sobre isso, porque eu acho que eu também já estive muito nesse lugar de tipo, a pessoa que eu tô junto tá se relacionando com outras pessoas, e daí quando ele me contava sobre esses relacionamentos, eu me sentia mal de algumas coisas específicas, e eu não quero que outras pessoas se sintam assim sobre mim também. Mas isso, enfim, vai pra muitos lugares, né? Mas pensando num relacionamento afetivo sexual, como isso funciona. No meu caso, um relacionamento aberto, né? Então, muito isso, assim, como é que a gente se comunica, como é que a gente é transparente e é sincero com o outro o bastante pra não machucar também, sabe? Como a gente lida com tudo isso, assim. Enquanto você foi falando, uma imagem que veio na minha cabeça foi esse lugar de ir botando aos poucos o pezinho na água. Nessa coisa de realmente ir comunicando aos poucos, assim. Não que isso vá acontecer em dias diferentes, necessariamente, mas de ir colocando para ir sentindo a reação da outra pessoa, como ela tá se sentindo, né? E para você também ir se sentindo, na verdade, né? Porque isso de falar sobre outras parcerias não é uma coisa que ninguém saiba fazer, né? Porque isso não se faz na monogamia, né? Então estamos aí abrindo um outro espaço. E tem e acho que também o que acontece é que algumas pessoas têm uma super abertura pra lidar com tudo que vem. Tipo, vai, fala aqui, vou dar um jeito, vai. Mas tem outras pessoas que já sabem sobre si que talvez não vão querer lidar com as coisas, ou já vão entender que, tipo, olha, me conta isso, mas não me conta aquilo. Só me fala se eu perguntar. Tipo, porque vai ter um dia da abertura. Que tem ali umas certas horas e depois fecha. Tipo isso. Mas esse lugar, principalmente, né, da gente fazer junto com a outra pessoa, né? De ir podendo ir conversando. Esse lugar de estar junto, acho que às vezes que eu passei por isso. Faz um tempo que eu não passo por isso, mas às vezes que eu passei foi muito esse lugar do independente do quanto doer, do quanto isso machucar, a gente vai ficar aqui passando por esse momento junto, respirando, chorando, se abraçando, tipo, acolhendo o que vier e depois segue a vida e vê o que ficou disso, né? Porque tem essa parte da comunicação e tem a parte pós-comunicação. Então, enfim. Vamos lá. Sim. Eu pensei uma coisa. E essa coisa me fugiu. Que eu acho, você falou sobre ser transparente. Eu acho que é muito difícil ser transparente com a outra pessoa se a outra pessoa não quer isso. Então, assim, o que tu falou pra mim parece muito. Tu tá querendo ser transparente, mas tu não tá entendendo a abertura dessa pessoa pra receber as coisas. Então, uma alternativa é perguntar o que a pessoa quer saber, o que a pessoa não quer saber, se não teve essa conversa, porque às vezes se tem essa conversa, mas as coisas mudam também.
coisa que eu tenho pensado muito ultimamente é que muito se fala sobre comunicação não violenta, né? E aí eu tive uma aula recentemente também sobre isso e me voltou. E a gente pensa muito na comunicação não violenta sobre comunicar por outro, né? Mas eu ouvi Elisama Santos falando sobre isso recentemente e ela fala que a comunicação não violenta, a primeira coisa é você não ser violento consigo mesmo. Então, assim, o que eu percebo atualmente é que tem coisas que, tá, eu não quero magoar outra pessoa, mas o quanto eu estou me ferindo e me magoando com aquilo, sabe? Que eu não quero, que eu quero evitar. E que às vezes a gente nem sabe como essa outra pessoa vai receber, sabe? Então acho que duas coisas para se pensar, né? Tipo, o quanto a outra pessoa quer essa transparência que você está tentando oferecer e o quanto isso está sendo legal contigo mesmo. Então, sei lá. Sim, e acho que é aquela questão geral de também o quanto é nosso, o quanto diz respeito a nós mesmos e o quanto diz respeito a outra pessoa e, enfim, ou numa não monogamia, né? O que é sobre o nosso relacionamento e o que é o relacionamento dessas outras pessoas. E eu acho que isso que é muito difícil também, né? Sim. Acho que pensei disso que Mona falou, assim, esse outro lugar do... Bom, a gente pensa muito em como que, bom, não vai machucar, não vai magoar a outra pessoa, mas justamente às vezes a gente está se magoando, se machucando de tentar falar algumas coisas também, né? De querer falar muita coisa e sentir que isso, tipo, não, mas eu também não quero falar. E acho que também tem um tempo, assim, de ir compreendendo o que eu quero falar, o que realmente quero, o que é confortável pra mim também falar, porque a comunicação, eu gosto de pensar em comunicação amorosa, né, muito pautada na Bell Hooks, desse lugar de a gente também ir descobrindo os nossos meios. A comunicação não precisa ser de um dia para o outro, agora eu sou super comunicativo e eu consigo falar sobre tudo. Pode ser um lugar de ir também se conhecendo nesse modo de, tipo, cada dia eu partilho um pouquinho, cada pouquinho eu consigo falar um pouco mais, assim, fiquei pensando nesse lugar. E a outra coisa que eu pensei... Esqueci também. Tá, lembrei. Que também, aí a gente vai de novo falar sobre comunidade, sobre hate. Que existe uma diferença grande que eu percebo, tanto na vivência quanto no trabalho, assim, que é esse lugar de pessoas que querem fazer rede, fazer comunidade e transformar a experiência, mesmo que seja de relacionamento aberto, em algo mais comunitário. E esse outro lugar de, tipo, não é bem isso que eu tô querendo fazer. E isso também muda o quão disposto eu tô ou não a ouvir sobre uma outra experiência, a não ser esse lugar de, tipo, não, esse é o nosso relacionamento, eu só quero saber sobre o nosso relacionamento e o restante você faz o que você quiser, porque o que me interessa é isso aqui, é só o que a gente vive. E ok, tudo bem. Só são perspectivas bastante diferentes, né? Sim. Acho que já me relacionei com ambos tipos de pessoas, assim. E aí também só fui descobrindo ao passar do tempo, assim, né? De ir conversando, de compreendendo, de, tipo... Às vezes compreendendo não por comunicação falada, mas por comunicação de ação, assim, a pessoa marcou um negócio, a pessoa sumiu. Acho que não. Acho que não tá querendo muito fazer comunidade, na real. Eu acho que isso muito também a gente percebendo o que a gente tá disposto, né? Tipo, de quais vão ser os limites, assim, tanto que você vai dar para as outras pessoas quanto que você vai botar para ti mesmo, né? E não é algo fácil,
E eu acho que cada pessoa, assim, que a gente conhece, se aproxima, enfim, vai ser diferente. Por mais que você... passei por uma situação parecida com uma pessoa e tal, nunca vai ser a mesma coisa. Sempre, você tá sempre aprendendo de um jeito diferente. Às vezes a comunicação com determinada pessoa é mais tranquila nesse sentido, mas se eu for abordar outro assunto, daí é um pouco mais complicado. E eu acho que a gente está em constante mudança também, né? Então, nesse processo, às vezes você descobre maneiras de fazer aquilo, ou maneiras que você tentou antes que talvez não deram certo, mas é entender também se foi a forma como foi comunicado, ou se foi a outra pessoa, ou se foi você, ou se foi o momento, sei lá. Então, acho que são muitos fatores. Até porque a gente tá fazendo outras coisas ao mesmo tempo, né? Esses momentos não existem isolados de todas as outras coisas que estão acontecendo na nossa vida. Sim. Mas acho que, em geral, a monogamia, ela te dá essa abertura pra pensar sobre isso que tu falou, assim, também, de, tipo, sobre limites, né? Porque parece que numa monogamia já tá tudo dado, os limites todo mundo já sabe quais são. Então, não existe nenhuma abertura muito grande pra se pensar sobre isso, né? Sobre o que funciona individualmente pra cada pessoa. Sim. E eu acho que até pensando em rede, coletividade e tal, às vezes você conversar com outra pessoa que passa por situações parecidas, ou até mesmo não, outra pessoa que tem essa abertura, porque eu sinto pelo menos que quando passei por relacionamentos monogâmicos, existia inclusive esse lugar de tipo, não, você não pode conversar sobre a nossa relação com outras pessoas. Tipo, isso é veto, assim, não dá. Porque como assim você vai falar sobre os nossos problemas? E aí eu acho que nessa perspectiva mais não monogâmica, enfim, você tem essa possibilidade de conseguir conversar com uma terceira pessoa que não está envolvida na situação, que às vezes vai te dar uma perspectiva diferente, ou vai só te ouvir às vezes e acolher já ajuda bastante, né? Então acho que isso é muito mais fluido, né? Não tem esse totem do relacionamento fechadaço ali, tipo, que é o que guia a tua vida e tudo mais, né? Sim. Sim, total. Mais alguma coisa? Acho que não tem. Tinha comunicação na listinha, né? Eu acho. Tinha honestidade, eu acho. Ah, tá. Que é na próxima. Próxima coisa da outra. Mas comunicação também é exercício, né? É isso, assim, é esse lugar de se colocar. E acho que, como você falou da monogamia, como é tudo muito dado, a gente não exercita mais a comunicação. Porque daí a gente não fala sobre várias coisas, a gente não fala. E aí a gente vai desaprendendo a se comunicar, a conversar, enfim. Então tem esse lugar também da experiência de, para quem não sabe aprender, para quem desaprendeu, reaprender, aí se conectando, se comunicando de novo e como é que a gente vai descobrindo a nossa forma de fazer isso, o nosso tempo, em contato com o tempo da outra pessoa, né? Também lembrar que comunicação vai falar um pouco sobre o externo, sempre, né? Então não é só sobre o seu único tempo, o tempo todo. Então, acho que tem esse lugar que a não monogamia fica chamando, né? Pra, tipo, se comuniquem, se comuniquem. Mas era isso. Muito bem. Se comuniquem com a gente. Sugestões, dúvidas, críticas. Tamo aí. para escutar o comunicado de vocês.
Tchau, tchau.